Boa noite, pessoal. Meu nome é Cidelis, eu sou psicanalista clínica e hoje eu vou falar com vocês sobre a personalidade rígido. A pessoa que tem a personalidade rígido, lá na infância ela internalizou que ela tinha que agradar. É uma criança que ela vai dibrar o complexo de Édipo para que ela continue fazendo ali a sua vontade. De que maneira que ela faz isso? Por exemplo, ela não vai, por ela ser uma criança muito cobrada pelos pais, por ela ser uma criança muito cobrada pela sociedade, ela vai querer agradar. Então, como isso acontece? Vou explicar. Primeiro, no narcisismo primário, a criança ela tem o eu como imperando. O eu dela impera. Primeiro, ela pensa que ela é sozinha e que ela é dona do mundo, que o mundo é ela. E aí depois ela começa a perceber que existe uma mãe, mas ela ainda pensa que essa mãe faz parte dela. E depois, com o tempo, quando ela ali pelos 3 anos começa a passar do narcisismo primário para o narcisismo secundário, essa criança ela vai passar para o ideal de eu, que é o que o outro espera de mim, de acordo com Lacan. Então ela vai ali, é nessa fase que se começa a se formar o rígido. Por quê? Porque ali vão haver as normas parentais dos pais, as normas parentais da igreja, as normas da sociedade. E essa criança, ela não vai estar querendo ali rivalizar com a pessoa do mesmo sexo pelo progenitor do sexo oposto. Ela vai querer agradar aquele progenitor do mesmo sexo para que ela seja beneficiada, para que então satisfazer o outro, fazer o desejo do outro, vai passar a ser para ela um gozo, vai gerar nela prazer. As personalidades, pessoal, elas vieram de acordo com a criação de Freud. Freud criou as fases psicossexuais, que são a anal, a oral, a fálica e a latência. E Wilhelm Reich, discípulo de Freud, ele começou a observar os traços corporais e comportamentais das pessoas, e com isso ele começou a observar que as pessoas tinham tendência para personalidades diferentes de acordo com os traumas sofridos. O primeiro, o esquizoide, eu já falei dele aqui no canal. O segundo, o oral, depois o masoquista. O psicopata, eu também já falei dele. E hoje nós estamos falando aqui do rígido. Então, o rígido, ele vai dibrar o complexo de Édipo. Ele não vai se permitir castrar, mas ele vai fingir que aceitou a castração. Vai ser aquele filho quietinho, bonzinho, que se mostra o filho perfeito, mas dentro dele estará inconscientemente um sentimento de dor recalcado, os desejos que ele oprimiu. E quais são os pontos fortes do rígido, pessoal? O rígido, ele tem clareza moral, ética, ele tem resiliência, perseverança. O rígido é organizado, disciplinado e persistente diante de obstáculos. Então, o rígido, ele tem todas essas características e a personalidade rígida, como nós falamos, vai ser uma estrutura de personalidade caracterizada por
rigidez muscular e energética que se forma durante a infância e pode afetar a capacidade de expressar emoções. Por quê? Porque a criança foi muito reprimida. Quem são os principais teóricos responsáveis por essa pesquisa científica a respeito das personalidades, em especial aqui do rígido? A teoria da personalidade rígida foi desenvolvida tanto por William H. quanto por Alexander Lowen, dois psicanalistas que estudaram a relação entre a estrutura corporal e a personalidade. E como e quando a personalidade rígida se forma? Ela se forma durante a infância, especialmente na fase fálica, quando a criança está ali começando a entender que ela é uma menina, ele é um menino, que existe diferença. Quando a criança vivencia nessa fase o complexo de Édipo e enfrenta frustrações ou traumas que moldam sua forma de lidar com as emoções e os relacionamentos. Quais são as características físicas e emocionais da personalidade rígida? A personalidade rígida é marcada por rigidez muscular e energética, postura ereta, elevada, ombros para trás, mandíbula firme e um autocontrole da fala e das emoções. Emocionalmente, a dificuldade de espontaneidade e também repressão dos desejos. Essa pessoa, ela vai ter um alto nível de moralidade, mas na verdade é uma pessoa que sente muito desejo sexual. Por quê? Porque ela, por causar contenção da libido, vai gerar tensão, ou seja, vai aumentar o fluxo sanguíneo na área ali do sexo, e com isso ela vai aumentar o desejo sexual dela. O que vai dificultar ali a expressão saudável das emoções. Por quê? Porque o rígido, ele vai saber diferenciar sexo de amor. Então, muitas vezes, ele pode, sem querer, quando ele estiver na dor, brincar com o sentimento do outro. Porque a outra pessoa, ela espera emoção, ela espera carinho, ela espera amor. E o rígido, para ele, é apenas sexo. A personalidade rígida pode afetar os relacionamentos interpessoais? Sim, porque o rígido, ele pode dificultar a intimidade, a empatia dele é diminuída, ele é desconfiado, ele não se entrega a menos que ele perceba que o outro realmente é alguém que merece a confiança e o carinho dele. Ele não se dá para qualquer pessoa. Quais são os riscos ou consequências de uma personalidade rígida se ela for patológica e não tratada? As consequências podem incluir dificuldades nos relacionamentos, problemas sexuais e emocionais, comportamentos nocivos e até mesmo perversos. Por quê? Porque, como nós já falamos, o rígido ele vai ter uma certa tendência para perversão. Porque o rígido, ele está na classificação do neurótico com o pé na psicose. Porque ele pode surtar se ele estiver na dor e, por causa dessa dor, ele não conseguir vencer os seus desejos sexuais, já que ele tem uma necessidade de tirar o estresse através do sexo. E pode até mesmo ser aquele homem ou aquela mulher que sai pegando na bunda dos homens, ou aquele homem que sai mostrando as partes genitais para as outras pessoas.
Quais os riscos e consequências de uma personalidade rígida não tratada? Então, é isso, pessoal. A pessoa pode chegar à perversão. Como a personalidade rígida se relaciona com a moralidade. A pessoa rígida, ela vai ter uma moralidade muito grande de forma exterior, para o outro ver, porque dentro dela, ela vai usar ali uma máscara, um mecanismo de defesa para controlar o julgamento sobre si e os outros, mascarando os seus desejos reprimidos. Porque o rígido é alguém que reprimiu os seus desejos ali na infância. Qual o papel da psicanálise e da terapia nesse tratamento do rígido? Junto com abordagens como a terapia corporal, nós podemos acessar as raízes infantis da rigidez, promovendo maior consciência emocional, desbloqueio energético e liberdade na expressão dos sentimentos. Nós podemos pedir, por exemplo, para aquela mulher que se masculinizou demais. Hoje em dia, inclusive, as crianças são criadas e ensinadas de que não precisa de homem. Então, elas vão muitas vezes ficando muito rígidas. Ensinar a dançar, ensinar que os dois, o homem e a mulher, podem formar pares e que isso pode ser muito bom. Por que é importante entender a personalidade rígida? Porque essa estrutura de personalidade, você entendê-la, ajudará a prevenir padrões disfuncionais, promover a saúde mental e emocional e desenvolver estratégias terapêuticas eficazes. A rígida, inclusive, pode ser aquela mulher que o marido bateu nela, ela vai chegar ali em casa e vai abraçar ele. Mas aí nós vamos ensinar essa mulher ou aquele homem que também está sendo abusado emocionalmente, porque ele tem uma carência afetiva, que ele pode muito bem chegar para o par e falar: olha, eu estou te abraçando, mas cá dentro de mim eu não estou me sentindo bem. Eu não acho que foi legal a maneira que você me tratou. Eu tô agindo assim porque faz parte da minha personalidade, mas eu não gosto da maneira que você está me tratando. Vamos falar sobre isso? Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por participar aqui, por aprender com a gente sobre a rigidez, sobre o traço de personalidade rígido. Se esse conteúdo foi de valor para você, que você compartilhe com outros, que dê um like e muito obrigada por estar assistindo a esse vídeo aqui no canal Coisas de Cidelis. Até o nosso próximo vídeo.